Bom dia, meus amados, meus irmãos em Cristo. Mais uma segunda-feira, a graça do Senhor, estamos aqui reunidos e vamos começar hoje uma série que incomoda muitas pessoas e que é pertinente nessa nossa vida para tratar. Vamos refletir sobre os pecados, sobre as brechas. Nós vamos só dar uma introdução hoje, porque a gente vai destrinchar isso ao longo dos programas aqui no nosso canal, A Palavra 70 × 7. O apóstolo Paulo, e como os outros apóstolos também, mas o apóstolo Paulo escreveu uma boa parte do Novo Evangelho, e ele alerta constantemente, através das cartas dele, quando ele estava preso lá em Roma, que ele escreve para a fé, para o povo de Efésios, para o povo de Corintos, para os Gálatas, para vários, para várias igrejas que estavam sendo implantadas nesses lugares para fortalecer a fé. E às vezes você lê nas cartas, eu tenho esse questionamento lá no nosso grupo A Palavra, pô, mas é repetitivo, é cansativo, toda hora ele fala a mesma coisa, ele alerta a mesma coisa, mas é. Você tem que vigiar. E Paulo estava distante. Ele não estava constantemente ali fortalecendo. Ele precisava escrever e mandar cartas. E essas cartas falavam: se mantenham em retidão, sigam o Senhor, não pequem. E aí ele citava: não ouçam falsos profetas, não, que hoje seria, não ouçam pessoas que querem tirar você da retidão, que querem tirar você do foco. E o pecado? O pecado é simplesmente tudo aquilo que fere a vontade de Deus, que fere os mandamentos de Deus. Você vai na Bíblia, você vai identificar. E Paulo alerta em todas as cartas deles, ele alerta para você não cair em tentação, você não deixar o demônio falar no seu ouvido, você não se relacionar com pessoas que não estão na retidão do Senhor, com pessoas que não lhe edificam, com pessoas que querem lhe jogar para baixo, que querem lhe tirar do seu foco. Então, uma coisa que eu ouvi muito depois que eu me converti foi: Pombas, você está se afastando das pessoas, você está chato, você está aí, as pessoas começam a lhe criticar. Mas, gente, não é isso. Eu sou um cara melhor, eu sou um cara renovado, sou um cara transformado pela obra do Senhor, pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Não cabe mais algumas coisas. Eu não deixei de ser o mesmo o Ivan. Eu sou Ivan ainda, mas só que eu sou um cara melhorado. Eu estou buscando. Você quando você está trabalhando, você está tomando um curso, você não toma um curso lá para seu trabalho, para você melhorar, para você desempenhar mais. É isso. Jesus é o meu grande professor, é o meu mestre, ele está me transformando com os ensinamentos dele. E ele quer transformar você também. E se você já está nessa caminhada, ele vai lhe transformar cada vez mais. E a gente tem que ficar vigiando, tem que ficar alerta. Nós somos, por natureza, desde lá do pecado capital, nós somos pecadores. Desde Adão e Eva. Nós somos pecadores. E Deus, com toda a sua bondade, vem desde lá tentando que o homem siga em frente. Então tem várias destruições, teve o dilúvio, depois teve Sodoma e Gomorra, que Deus aniquilou aquela terra porque não aguentava mais de avisar através dos profetas, através das pessoas, para buscarem ao Senhor. E não satisfeito de mandar mensagens pelos profetas
Ele não aguentou mais e me disse: agora quem vai sou eu, através do meu filho Jesus Cristo. E Deus vai andar na terra. E aí a gente diz uma coisa aqui, só abrindo um parênteses, quando a gente fala Deus vai mandar o filho, mas Jesus é Deus, Jesus é filho, Jesus é Espírito, como é isso? Gente, entenda uma coisa. Vou dar um exemplo simples. Quando o seu filho, alguém diz, pô, seu filho é a cara do pai. É a cara do pai. É o reflexo do pai. Jesus é o reflexo do pai. É o pai que veio andar pela terra, nos mostrar o caminho. E graças a Deus hoje nós temos um grande avivamento, muitas pessoas seguindo a Cristo. Lógico, a missão ainda está longe de estar concluída. Muitas pessoas também não seguem o Senhor, não seguem a palavra. Mas nós, eu, você que estamos em Cristo, que estamos buscando o Senhor, temos a obrigação de passar o evangelho, de passar as boas novas do Senhor para todos. Mas voltando ao tema do pecado, eu queria te falar sobre uma coisa chamada brechas. E eu falei de relacionamentos, de seguir, às vezes está se afastando de pessoas por causa disso, porque as brechas, às vezes, não são só causadas, não são só estimuladas por você, são estimuladas pelos outros. Do mesmo jeito que a gente está seguindo a Deus, que Deus nos ouve e que Deus fala com a gente através do Espírito Santo, o demônio também está atento. Está atento a você, ele quer lhe derrubar. E ele quer lhe botar em provação. Olha a quantidade de coisas, de pecados que nós temos. Idolatria, orgulho, cobiça, inveja, mentira, fofoca, difamação, adultério, imoralidade sexual, pornografia, roubo, assassinato, egoísmo, traição, injustiça, bebedeira. Oh, meu Deus, a lista é gigante. E tudo isso é causado por brechas. Imagine, você pega um exemplo simples, porque depois a gente vai entrar e destrinchar esses pecados todos. Você é um cara que bebia muito, só andava bêbado, caindo, fazendo besteira, tratando mal sua família, e de repente você encontrou Cristo e parou de beber. Mas você sabe que esse é um fraco seu. Você está se fortalecendo em Cristo, mas você sabe que aí é uma brecha. E aí você está com aquele amigo que às vezes é um falso amigo, porque você está na mesa, aquela reunião de trabalho, e ele está ali lhe forçando. Galera, rapaz, toma uma, vamos beber, vamos aí. Esse é o demônio trabalhando. E você tem que estar em retidão, você tem que estar alerta, porque isso é uma brecha na sua vida. Se você abrir para esta influência maligna entrar de novo na sua vida, você vai cair. Então fiquem alerta e vigiem para não pecar, não cair em tentação. Jesus falou na oração que ele deixou para a gente: não nos deixeis cair em tentação. Senhor, livrai-nos do mal. Precisamos ficar vigiando e alerta. E seguindo o Senhor. Ore. A oração lhe fortalece. Peça ao Senhor para lhe fortalecer. Senhor, não me deixe cair em tentação. Me mantenha na fé, me mantenha na retidão. Não me abandone, Senhor. Ajoelhe, se proste, se quebrante. Fale de coração com Deus. Converse com Ele como um psicólogo. Como se fosse um psicólogo, desabafe com o Senhor.
Bote tudo para fora e ele vai falar com você. Ele vai lhe mostrar o caminho. Dê a palavra, estude a Bíblia, ouça a palavra do Senhor. Ela vai lhe edificar e vai lhe tirar dessas coisas. Semana que vem nós continuamos com essa série de pecados, vamos destrinchar esses pecados todos aqui e falar com mais profundidade de cada um e lhe mostrar qual é o caminho para se livrar disso tudo. Tá bom? Meus amados, tenham um bom dia, tenham uma boa semana. Semana que vem a gente volta. Muito obrigado. Continuem aqui conosco, nos seguindo no nosso canal do YouTube, a Palavra 70x7. Vá nas nossas redes sociais, conheçam um pouco do nosso trabalho, a Palavra 70x7. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor estejam com vocês, que Deus abençoe a sua vida, da sua família, seu caminho e que feche portas, livre vocês das investidas do demônio. Fiquem com Deus. Amém.